Graça e paz, amados. Bom dia. Glória a Deus por mais um dia. Hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Seguindo aqui com a palavra do Senhor, à luz da verdade. Pois o Senhor diz em João 8, no verso 12: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, vamos orar para que o Senhor revele ainda mais nas profundezas, nos paralelos, do que essa palavra quer dizer em todo o contexto. Irmãos, mas desde já, assim como eu vou levar num paralelo em Mateus 4, sobre a tentação de Satanás ao próprio Jesus, no momento que ele estava com fome, depois de 40 dias de jejum e oração no monte, de Satanás foi até ele tentá-lo. E nós, aqui na terra, somos tentados a todo momento para ir para as trevas. Mas o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Ele diz na oração sacerdotal, João 17, orando a Deus, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Por isso que Ele diz para Satanás lá, está escrito, mas Satanás quis pegá-lo também ali na segunda tentação, fala, não, mas também está escrito, querendo fazer uma pegadinha com ele. Mas ele disse, não está escrito só isso, mas está escrito isso também. Então isso, meus irmãos, é viver à luz do mundo. Por isso que o salmista, no Salmo 119, no verso 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, estamos propensos neste mundo a viver as trevas, porque o mundo jaz do maligno. A configuração deste mundo na mente das pessoas, como eu expliquei aqui em outro devocional, no software da pessoa, ali está configurado viver o padrão do mundo. Mas Jesus veio à terra para que salvasse eu e vocês e fizesse em nós, tendo Ele, sermos a luz do mundo. Então é esse o processo que eu quero trazer aqui, à luz das Escrituras, para a minha e para a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, te peço que a tua palavra já foi aqui exposta, o teu texto, em João 8, no verso 12, quando afirma que o Senhor é a luz do mundo. Mas o Senhor vai nos ensinar aqui a seguir o Senhor, para a gente ter essa luz. Oh Pai, onde chegar este devocional, que os meus irmãos possam parar, refletir e entender esse processo, Senhor, para não viver mais a escuridão, as trevas que esse mundo dessa natureza caída oferece na configuração da sua mente, na configuração do software da humanidade que ainda não conhece a tua verdade, Pai querido. Ô Senhor, não deixe as trevas, Satanás, trabalhar na família, Senhor. Destruição de famílias, separações, ô Senhor, tragédias familiares, tantas coisas que estamos vendo, Senhor. Traga, Senhor, a luz das Escrituras, para que cada irmão meu que vai chegar esse devocional, seja hoje ou posteriormente,
possam responder para as trevas, estabelecendo a maravilhosa luz que é Jesus, tendo o exemplo dele quando Satanás o tentou. Cada situação, que os meus irmãos possam trazer essa luz para a sua família, dizendo: naquela situação está escrito na luz que é Jesus. Oh Senhor, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam ter esse despertar nesse dia e que possam avançar e suprir as suas vidas com a verdade da tua palavra. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui o contexto dessa palavra. Diz assim: Jesus mesmo falava ali. De novo lhes falava Jesus, dizia ali para os primeiros 12 discípulos, mas, na verdade aqui, pode ser que ele estava falando para mais gente, fora os 12 discípulos. Mas o que eu quero dizer é que ele fala aos seus discípulos até hoje. Fala para os seus salvos. Fala para aqueles que ele tem negócio aqui nessa terra. Que ele quer resgatar você e a sua família do padrão deste mundo, do software da sua mente já configurada para este mundo. Então ele quer trazer a palavra dele como verdade na sua vida, assim como na minha, que eu me alimento aqui primeiramente. Então diz aqui: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas eu quero trazer desde o verso 1, como eu expliquei para vocês, por orientação de um grande pregador chamado John Wesley, que precisamos realmente entender o contexto. Tudo bem que tem a epígrafe aqui desse texto, que começa inclusive no verso 12, e ele termina aqui no verso 20, mas a verdade é que a gente precisa pegar desde o início aqui do verso 1. E aqui era aquela situação ali da mulher adúltera. Então Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus, os religiosos, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Senhor, tu, pois, que dizes? E eles insistiam ali com ele em silêncio. E depois aquela velha fala que todo mundo sabe: aquele que dentre vós. Isso já está no verso 7, na parte B. Então, como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter para ser a luz do mundo, porque aqui está dizendo que Jesus é a luz do mundo, mas se seguirmos Jesus, nós não vamos andar em trevas, e pelo contrário, teremos a luz da vida. Então a primeira coisa que temos que fazer é parar de fazer os julgamentos condenatórios. Julgar o bem e o mal, esse julgamento ele diz aqui no verso, a partir aqui do verso 14, ora bem, respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testamento é verdadeiro,
porque sei de onde vim e de onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais pela carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Aqui está dizendo, meus irmãos, que a gente não deve julgar segundo a carne, porque se julgarmos segundo a carne, nós não estamos carregando a luz do Senhor, porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz que Ele é a luz do mundo, e se a gente andar nele, não andaremos em trevas. Então aqui Ele já nos ensina que a gente não deve julgar ninguém, o julgamento condenatório, assim como eles queriam matar aquela mulher apedrejada ali naquela ocasião. E Ele disse que nós temos que nos comportar da forma que, observando que a gente tem nossos pecados, então a gente não deve fazer o julgamento condenatório, a gente deve fazer o julgamento do bem e do mal. Isso está em outra passagem bíblica, Romanos 12 ali vai falar sobre isso também. Mas irmãos, o que precisamos entender é que a gente tem que levar a luz nas pessoas, a luz da verdade, a que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo, e que a gente tenha esse posicionamento de aconselhar, de orientar. Olha, se você está vivendo essa prática do mal, desse pecado, que você se converta, busque a Jesus, porque você está vivendo em trevas, mas o Senhor é a luz, e se você segui-lo, você não vai estar mais nessas trevas, e ao contrário disso, você terá a luz da vida. Aqui Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 5, e já vou desde o 4, para vocês entenderem o contexto. Olha bem que maravilha para agregarmos na nossa vida. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmãos, vigiem e sejam sóbrios, assim como eu tenho buscado a viver a minha vida. Porque aqui está dizendo que o ladrão pode te apanhar de surpresa. Porque quando você cria legalidade com as trevas, com o padrão deste mundo, você está autorizando o Satanás viver, morar nas feridas da constituição do seu software, da sua mente, do que você vive e do que você traz em peso emocional e peso espiritual geracional para os seus. Então, o que você precisa buscar para que o ladrão não te apanhe de surpresa e nem apanhe de surpresa a sua descendência, assim como eu mencionei ontem sobre essa palavra em geral. Eu disse ontem que, baseado ali na construção, na reconstrução do muro ali de Jerusalém, ali o Neemias, ele disse, ali no caso, ele reconstruiu aquele muro com 52 dias, um muro de proteção que faz analogia ou a simbologia, a estrutura de segurança
espiritual para o povo de Deus. Então, assim, você pode ter 4 gerações, como eu disse ontem, perdida, vivendo as trevas. Foi 140 anos com aquele muro de proteção espiritual da tua família caído, mas você pode levantá-lo com poucos dias. Só você ter a posição como aqui está dizendo, para você ser vigilante, para você ser sóbrio, para você não viver como ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que traz essas trevas para você e a sua família. Mas o Senhor, Ele é a maravilhosa luz, assim como nessa passagem que menciona lá em João 10, se eu não me engano, vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, é isso que precisamos entender, que Paulo disse para nós, para a gente vigiar, porque nós não estamos nas trevas, nós já entendemos que Jesus, Ele é o nosso Salvador. E aqui nesse contexto, eu já vou fechando esse raciocínio, gostaria que vocês entendessem exatamente como Jesus disse aqui. Porque Jesus disse aqui exatamente assim, olha, os escribas ali estavam ali confrontando, respondeu ele naquele momento, né, que vocês respondeu Jesus a ele, depois ele ainda afirmou, né, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Aí depois ele disse, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, meus irmãos, que às vezes as pessoas por aí, eu conheço muitas, que ficam falando, não, eu tenho fé em Deus, não, eu conheço a Deus. Só que Jesus está dizendo que para que isso seja testificado, você precisa conhecer a Deus e você precisa conhecer a Ele. E para você conhecer Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Lembra que eu disse em João 17, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus aponta sempre para o Filho, e para que você tenha fé e a sua vida seja testificada de fato no Senhor, precisa de ter 2 testemunhos. Então, você precisa testemunhar a Deus na sua vida, mas você precisa testemunhar o Filho. E o Filho é o próprio testamento, é a própria palavra. E você tem que, de alguma forma, viver neste mundo, mas não no padrão deste mundo. Vivendo e respondendo sempre na adversidade humana, em cada situação que você se depara nessa vida, dizendo que você é a luz do mundo, dizendo não a palavra em si, olha, eu sou a luz do mundo, olha, não venha Satanás, mas você dizendo e respondendo como está escrito, assim como a verdade, que é o próprio Jesus, respondeu em exemplo a Satanás quando ele foi tentado. Olha bem, as 3 respostas de Jesus para Satanás, e já fecham esse raciocínio, trazendo este modo, este padrão, essa configuração no seu software, para que você responda a cada situação. Faça como Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós somos tentados pelo diabo aqui nessa terra, meus irmãos. E ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, você pode estar vulnerável aí, em situação de ter a fome em uma determinada coisa. Mas que você tenha a resposta à tentação dessa vida, que é o ladrão que veio para roubar e matar e destruir. Que você responda a ele, trazendo
quem veio para te dar vida e vida com abundância dessa forma. Se és filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: cuidado com as armadilhas do diabo, que ele faz isso por aí. Se você não entender o que está escrito verdadeiramente em todo o contexto bíblico, possa ser que você caia numa cilada como essa aqui, que o diabo tentou fazer Jesus cair. Se és filho de Deus, atira-te, porque está abaixo, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás falou para ele: olha, está escrito tudo isso. Por isso que eu falo, não adianta, você tem que entender os paralelos, o que está escrito no geral, para que você não caia nas ciladas. Aí Jesus respondeu a ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo o levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei prostrado, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, querem anjos para te servir e querem que o diabo afaste da sua vida, da sua família, de tudo que é seu. É só você se posicionar e respondendo para as trevas que você vive a maravilhosa luz que é Jesus, que é a verdade, que é toda palavra. Jesus nos ensinou aqui, e você vai criar legalidade com Deus, e você vai viver essa luz, e a luz vai abafar, as trevas não vai querer nada com a luz. Então, este é o caminho que o Senhor nos ensinou aqui nesta manhã. Ele é a luz do mundo. A palavra dele nos ensina. Então, cada situação vamos devolver. Assim está escrito. Assim está escrito. Então, se você tem uma situação difícil aí, eu sei que eu estou estendendo, mas eu achei importante. Se você tem uma situação difícil no seu matrimônio, nas suas finanças, na sua conjuntura familiar, na sua saúde, de alguma forma, que você vai respondendo a cada situação. Está escrito, está escrito. E a pessoa: não, mas também está escrito que Deus, ele diz que você consegue as coisas. Porque tem essa questão também, que o diabo pode encontrar essa vertente aí no seu ser. Você não consegue nada. O que consegue em você é o próprio Jesus, que ele será o abundante na sua vida. Ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então receba Jesus e todo o contexto bíblico na sua casa, no seu ser, no software da sua mente, para que você viva essa luz. Amém? Fique em paz e até amanhã, com a bondade e com a permissão do nosso Senhor Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abraços.